Quero convidar você a abrir a tua Bíblia ou acompanhar na transparência. Não sei se dá para todo mundo enxergar, mas abra na sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 3. Nós iremos fazer a leitura do versículo 1 ao 6. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Herobe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Abaixe mais uma vez sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela leitura da tua palavra. Eu clamo para que o teu Santo Espírito direcione agora, e que nada do que eu fale aqui seja fruto dos meus estudos, mas sim que o teu Santo Espírito fale ao coração das pessoas aqui presentes através daquilo que o Senhor já preparou de antemão. Obrigado porque a tua palavra ela é viva, eficaz e mais penetrante do que uma faca de dois gumes, Pai. Então nós cremos que o Senhor faz a obra, o Senhor transforma por meio da tua palavra, Pai. E que neste momento realmente nós possamos entender aquilo que o Senhor tem através do teu Santo Espírito. É isso que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Para que você entenda como chegamos na história de Moisés, eu tenho que fazer algumas considerações iniciais, uma introdução com você, para que você entenda aquilo do qual vamos conversar esta noite. Eu não sei se você sabe, mas os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Não sei se você sabe também, mas eles chamam Pentateuco. E é interessante que nós vamos conversar sobre a vida de Moisés. Êxodo foi escrito pelo próprio Moisés. E para que a gente chegue neste recorte, neste texto, algumas coisas aconteceram antes, mas que eu preciso dizer para que você entenda aquilo que este texto quer dizer. Primeiro, Deus criou o homem e a mulher no jardim, ali onde era tudo perfeito. Eles tinham livre acesso a Deus, eles poderiam conversar com Deus, e eles conseguiam exercer na completude aquilo pelo qual eles foram criados, porque eles não tinham pecado. Logo, o pecado entrou no mundo, veio a queda, e desde então toda a raça humana já nasce debaixo dos seus delitos e pecados. Eu, você, e desde então, desde Adão e Eva foram ali, teve a queda, todos nós nascemos pecadores. Depois teve o dilúvio. Por que teve o dilúvio? Porque a situação da terra estava um caos. Por conta do pecado agora na nação humana, as coisas começaram a piorar de uma tal maneira que Deus interveio sobre isso com água e mandou Noé construir a arca. Quem esteve aqui no domingo passado também já deu uma recapitulada nisso. Depois veio aqueles homens querendo construir uma grande torre, desobedecendo a Deus, a Torre de Babel. E depois que a Torre de Babel foi desfeita por Deus, porque Deus desde o começo ele elege e faz um pacto com Adão, o pacto das obras, e ele fala para que Adão e Eva eles multipliquem sobre a terra, para que a glória de Deus seja vista através da vida do ser humano.
E este plano de Deus continua até hoje. Nós temos que nos espalhar e levar a glória de Deus onde quer que nós estejamos. E depois disso, Deus levanta um homem, e começa agora a história dos patriarcas. Deus levanta Abraão, que é o nosso pai na fé, né? Por isso que nós dizemos que nosso pai na fé é Abraão. Depois de Abraão vem seu filho Isaac, o filho da promessa. Vem Jacó, e Jacó tem vários filhos, e um de seus filhos é vendido, o nome dele é José do Egito. Ele é vendido pelos seus irmãos por ciúmes e inveja. Só que tudo isso já é um propósito de Deus. Eu não posso me delongar na história, senão eu não consigo chegar no texto. Mas tudo isso é um propósito de Deus para que Deus cuidasse do seu povo, para que o seu povo não passasse dificuldade e fome. Só que, se você acompanha a história, os filhos de Jacó e Jacó vão para o Egito, morar no Egito. E ali, nós sabemos que o povo de Deus começa a ficar populoso. E pelo fato do povo de Deus ficar populoso e a troca dos reis, dos faraós, eles escravizam o povo de Deus. Mas principalmente, por que há escravidão? Por conta da desobediência do povo de Deus. E Deus permite que aquele povo seja escravizado agora. E aí Faraó manda matar os meninos recém-nascidos. Por quê? Porque quanto mais homens nasciam, quanto mais homens tivessem, mais fácil era daquele povo se rebelar e tomar o domínio. Então, por medo e precaução, Faraó manda matar todas as crianças. E aí entra na nossa história. A mãe de Moisés tem a ideia do quê? De colocar ele dentro de um cesto, coloca ele no rio, e ele é ali agora apanhado pela própria família de Faraó. E agora ele é alguém que faz parte dos egípcios ali. Ele começa a aprender os costumes dos egípcios, mas ali já era o cuidado e a mão de Deus sendo levantada. Eu não sei se você sabe, mas o significado de Moisés é tirado das águas. Deus levanta Moisés, e desde o seu nascimento, ou melhor, desde antes do seu nascimento, Deus já tem cuidado de Moisés e tem um objetivo, um propósito para a sua vida. É bonito ver que a história e o cuidado de Deus, e eu, como eu disse nessa introdução, não posso me alongar muito, senão nós não vamos conversar sobre o texto, mas eu quero que você pense comigo algumas coisas sobre a vida de Moisés. Moisés teve 3 períodos na sua vida. Não sei se você sabe, mas Moisés morreu com 120 anos. 3 vezes 4, 12, certo? Eu não sou muito bom de conta, mas 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 40 é 120. Então, Moisés teve a sua vida dividida em 3 períodos. O primeiro período, de 40 anos, foi vivendo no Egito, conhecendo os costumes e vendo a necessidade dos hebreus de serem libertos. Ele vê o povo de Deus ali sendo massacrado. Ele vê o povo de Deus sendo judiado. E até num arroubo ele vai lá e mata. Por isso que ele tem que sair fugindo, porque ele fazia parte do povo de Deus. Depois disso ele foi embora, esqueceu o Egito, digamos assim. Mas aí ele teve mais 40 anos como pastor de ovelhas, ganhando maturidade. Então, quando Deus agora aparece para ele ali na sarça, ele já está com aproximadamente 80 anos de idade. Eu estou com 28 e às vezes as pernas pesam já. Quando eu vou jogar bola, a molecada já está me dando canseira. E Moisés tinha 80 anos. Mas a gente consegue ver que Deus já estava lapidando aquele líder, já estava mostrando através da vida dele o cuidado, para que ele pudesse exercer o objetivo e o plano que ele tinha através da vida de Moisés. Depois de mais 40 anos sendo líder do povo até a terra prometida, instrumento de Deus para libertar e conduzir o seu povo até a terra prometida. E já dando um spoiler da nossa série, você vai acompanhar comigo primeiramente o chamado, o objetivo que Deus tinha para a vida de Moisés. Mas a gente sabe que teve muitos altos e baixos na vida de Moisés, tiveram dificuldades. E se você quer continuar entendendo, fora a questão do chamado, as dificuldades e como Deus cuidou de Moisés, você tem que estar aqui todos os domingos à noite de janeiro, no domingo às 19 horas, para que você entenda realmente tudo aquilo que nós temos para ensinar com a vida de Moisés. 40 anos liderando o povo, cuidando do povo,
E aí, a hora que chega na hora de chegar na terra prometida, o que aconteceu com ele? Ele entrou, né? Não? Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Eu fico pensando, fico assim, puxa vida, Deus, né? Mas o problema é que Moisés, ele era um líder, e a gente sabe que a Bíblia mostra que quanto mais é dado, mais é cobrado. E ele desrespeitou a autoridade de Deus na frente do povo de Deus, ferindo aquela rocha com raiva, com ira. E Deus disse que ele não entraria na terra prometida. Então, dito isto, o tema dessa noite é entendendo o objetivo de Deus para a minha vida. Como comecei o culto dizendo para você, é que verdadeiros objetivos só existem na pessoa de Cristo. Porque aquele que não tem a Cristo como Salvador, aquele que não reconheceu que é pecador e que precisa da graça de Cristo, vive uma vida sem objetivo. Objetivos que são muitas vezes vazios e que não vão levar a lugar nenhum. E aí eu quero fazer uma definição de objetivo com você. Objetivo, o que é objetivo? Aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação. Então a gente tem um objetivo final. Por que eu coloco gasolina no meu carro? Porque eu quero andar com o meu carro. O objetivo final é que ele ande. Por que eu cozinho? Porque eu quero comer. Então é uma ação com um objetivo final, para que a gente possa, aquilo que se pretende alcançar com o fim daquela ação. Aí eu pergunto para você, você tem o costume de executar sem saber onde chegar? Não sei se já aconteceu com você, mas às vezes você começa algo, mas nem sabe por que você começou. Ou às vezes você começa algo com o intuito errado, então não vai chegar a lugar nenhum. Por exemplo, as dietas de começo de ano e as matrículas na academia no começo de ano são algo que crescem assim absurdamente. Porque ela fala assim, não, agora eu vou fazer academia. Mas aí a pessoa está indo com qual intuito? Estética só. E o objetivo maior que você vai para uma academia é o quê? A sua saúde, o seu bem-estar físico. E aí por isso que acaba não durando. Então o nosso objetivo tem que estar alinhado com o objetivo de Deus. E aí eu quero relembrar você o chamado dos cristãos. Assim como Moisés, todo crente tem um chamado. Qual é o nosso objetivo, nosso chamado? Com a vida de Moisés podemos aprender algumas lições. Então agora nós vamos entrar no nosso texto, depois dessa introdução tanto quanto comprida. Mas a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês essa noite é o chamado de Deus através da sarça ardente. Eu não sei se você já leu, e eu espero que você já tenha lido este texto. Inclusive estamos no primeiro domingo do ano. Eu te desafio a fazer uma leitura da Bíblia inteira este ano. Se você não começou ainda, dá tempo. Estamos aí 5 dias só do começo do nosso ano. Dá tempo de você começar aí e terminar a leitura da Bíblia até o final do ano, né? Se você começar logo, você consegue ler a Bíblia inteira em um ano. Não fica pesado, são poucos capítulos por dia e você consegue ler a Bíblia inteira. Mas no capítulo 3, como eu disse no versículo 1, o texto diz que Moisés foi para um lugar que não era de costume. Olha o versículo 3. Acrescentava Moisés no rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então significa o quê? Que não era o lugar que ele estava acostumado a ir. Ele foi para um outro lugar no qual ele não estava habituado a ir. O que eu quero tirar de lição neste primeiro versículo dessa noite é que muitas vezes eu e você não vamos entender aonde Deus quer nos levar, né? Eu sei que ninguém aqui, nós não temos hoje nenhum missionário em nosso meio, mas temos pessoas que confessam Jesus Cristo como Salvador, e muitas vezes nós não vamos entender para onde que Deus está direcionando a nossa vida. Às vezes Deus quer te levar para algum caminho para que alguma pessoa seja impactada através da sua vida. Às vezes Deus está te permitindo alguma situação na sua vida para que você seja trabalhado e que a glória dele seja vista através da sua vida. E eu quero te lembrar essa noite que nem sempre o objetivo de Deus é o objetivo do ser humano.
Porque assim como Moisés, quando ele teve o seu chamado, ele foi para um lugar que ele não estava acostumado a ir. Ele foi para um lugar no qual ele não era o natural, do qual ele andava sempre. O natural de Moisés não era ir para o lado ocidente. E ele vai para um lugar do qual ele não está acostumado a ir. O versículo 2, a gente vai ver o simbolismo, né? Apareceu-lhe o anjo do Senhor. O anjo do Senhor aqui, se a gente for no original, a gente vai ver que é o próprio Deus. Não é um anjo que foi um anjo, uma entidade celestial. O anjo aqui é o próprio Deus. O anjo do Senhor é o próprio Deus falando através da sarça. Eu não sei se você sabe, e se você puder na sua casa, ler Deuteronômio 33, versículo 16, vai aparecer novamente isso, falando sobre a sarça e a presença de Deus, que a sarça simbolizava a presença de Deus, e em todo o Antigo Testamento o fogo simbolizava a presença de Deus. Então, eu quero relembrar você, se você já sabe, se você não sabe, te ensinar que o fogo e a sarça têm um significado. No púlpito no qual eu estou pregando tem o que aqui na frente? Tem uma sarça, certo? Alguém aqui sabe o significado da sarça? Por que nós usamos a sarça no púlpito da igreja, no símbolo da igreja da IPB? Alguém sabe? E não só, mas é um símbolo de muitos anos atrás que muitos crentes adotavam. E se você não sabe, agora você vai ficar sabendo por quê. Porque no começo da igreja, quando teve a reforma protestante, o povo de Deus rompe com a igreja católica e agora estão buscando voltar às escrituras, voltar aos trilhos. Aquele povo sofreu, aquele povo teve dificuldade, mas era um povo que estava passando por dificuldade, mas com a segurança de que Deus estava cuidando. E se você voltar também lá atrás, no início da igreja, os pais da igreja sofrendo, muitos foram queimados vivos, como não se lembrar de Policarpo de Esmirna, que foi queimado vivo, com a tranquilidade de saber que Deus estava no controle das coisas. O que significa é que somos muitas vezes atribulados e temos dificuldades, mas nós não somos consumidos por aquilo que não é plano de Deus. A sarça ela pegava fogo, mas a sarça ela não se queimava. Então nós estamos no meio do caos, nós estamos num mundo no qual o maligno tem sim poder, ele é o príncipe deste século, mas nós podemos confiar de que estamos sendo sustentados pela graça de Deus. Então por isso a sarça ardente é um símbolo de que é a presença de Deus, o cuidado de Deus, e que o povo de Deus será sempre cuidado, né? O versículo 3, não se consumia, significado da presença de Deus e o cuidado que mesmo que o povo de Deus estivesse em escravidão, estava sendo cuidado e guiado, e principalmente um líder estava sendo levantado. Então o simbolismo tem um porquê da sarça. O simbolismo da sarça ardente, o chamado de Moisés é através de uma sarça da presença de Deus, que simbolizava o cuidado de Deus, simbolizava que Deus estava cuidando do seu povo que já estava ali escravizado, estava sofrendo no Egito, e Moisés é levantado por Deus, é chamado pelo próprio Deus. Outra coisa também é que o chamado vem sempre da parte de Deus. Quem chamou Moisés? Foi Deus. Deus chamou a atenção de Moisés através da sarça ardente. Deus tem uma forma singular e um chamado singular para cada um. Ele se relaciona com você diferente do que ele se relaciona comigo. Deus ele é um Deus de relacionamento. Sabe por quê? Porque cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito, cada um já passou por algumas situações na vida. Então Deus ele vai te chamar do modo que você vai entender o seu chamado. Moisés olhou para aquela sarça, ficou curioso e foi até ela, para que ele pudesse entender aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então, o fogo simbolizava a presença de Deus, a sarça não se consumia, simbolizava que Deus já estava cuidando, levantando um líder para cuidar do seu povo que estava ali na escravidão do Egito. E aí eu tenho que te lembrar, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 a 10. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 a 10 vai dizer: em tudo somos atribulados
atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, em tudo nós podemos passar por tribulações, podemos passar por momentos de angústia, podemos ficar perplexos com a situação do mundo. Como não pensar, né? Tem alguns canais da mídia dizendo que estamos próximos a uma terceira guerra mundial. Podemos até passar por momentos de dificuldade, mas sabendo que Deus está no controle e cuidando do seu povo. Desde que Ele fez a aliança com Abraão, nós podemos confiar que Ele tem cuidado do povo dele, e nós como igreja somos povo de Deus. Eu e você somos povo de Deus, e podemos confiar que mesmo quando estivermos desanimados, quando formos perseguidos, estivermos abatidos, desamparados, nós temos a plena convicção que não estamos destruídos. Porque destruição é algo que acabou. Está destruído, está acabado. Nós podemos passar por o que for, mas Deus está cuidando da nossa vida. Assim como Ele levantou Moisés, assim como através da sarça ardente, o simbolismo ali da presença de Deus, foi o chamado de Moisés. Outra coisa que nós podemos entender é que o chamado é eficaz. O versículo 4 e 5, a gente percebe que Moisés atendeu o chamado de Deus com reverência. Olha o versículo 4 e o versículo 5. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então a gente percebe o que? O chamado de Deus para o ser humano traz reverência. O chamado traz reverência, devoção, quebrantamento e reconhecimento de quem eu sou. Sabe quem eu e você somos? Pecadores. Nós somos pecadores miseráveis que merecíamos a ira de Deus eterna no inferno. Mas por misericórdia e por amor de Deus, Ele enviou seu único Filho Jesus para morrer na cruz, para agora poder demonstrar o amor dele, o cuidado, o carinho, para que nós entregássemos a vida para Jesus e fôssemos transformados, e agora podendo reverenciá-lo como ele deve, como rei, como o grande eu sou. Moisés, não sei se você percebeu, mas Moisés faz o que? Ele tira as suas sandálias como sinal de respeito. Eu não tenho esse costume. A Cris já quis adotar lá em casa, eu não gostei muito. Não adotamos ainda, mas ela disse que quando tivermos filhos é uma boa opção de deixar os tênis para fora de casa e só andar em casa descalço, né? Ou de chinelo, um chinelo que a gente já está acostumado a andar dentro de casa, para que a gente não traga a sujeira da rua para dentro de casa. Já fui em algumas casas de pessoas que as pessoas têm este costume. A grande questão é que quando a gente percebe isso, a gente está tendo ali, você chega nessa casa, você vai fazer o quê? Você vai tirar o tênis também. Você não vai entrar de tênis numa casa que ninguém entra de tênis, por respeito à família. Moisés aqui, ele percebe que por respeito a Deus, o lugar que ele está é santo, é um lugar puro, de santidade, e possivelmente a sua sandália estava suja, porque ele estava com as suas ovelhas no campo, e ele vai lá e tira a sandália, em sinal de reverência e respeito ao chamado de Deus. O problema é que as pessoas dizem que as pessoas hoje em dia dizem que foram chamadas por Deus, que têm o chamado da parte de Deus, mas elas não têm reverência, não têm atendido ao chamado de Deus. Quantas pessoas aí fora dizem que reconheceram a Cristo como Salvador, mas a vida continua a mesma?
Aí a Bíblia vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram. Logo, então, se você roubava, você não rouba mais. Se você mentia, você não vai mentir mais. Se você tinha uma vida de promiscuidade, agora você não terá mais. Se você tinha uma vida que tinha palavras torpes na sua boca, você vai lutar para que isso não aconteça na sua vida. Então aquele que atende o chamado de Deus tem reverência por Deus em sua vida, porque ele reconhece quem ele é e quem Deus é na vida dele. Deus, ele é grande, ele é o Criador de todas as coisas. Eu não sei se você sabe, mas se hoje o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, no Antigo Testamento o Espírito Santo ele habitava em templos feitos por mão de homens. Mas desde que Cristo veio, hoje o Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele habita na vida daqueles que são salvos. Logo, o que você tem feito com o templo do Espírito Santo? Você tem tido reverência ao teu corpo, por amor a Deus? O que você tem feito com o seu corpo, com a sua vida? Moisés entendeu o chamado e atendeu com respeito a quem o chamava. Deus, através de Cristo Jesus, ele fez uma nova aliança, ele proporcionou uma nova aliança. E agora você pode desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Será que você tem tido reverência com as coisas de Deus? Uma coisa que eu aprendi desde muito cedo era cuidar e amar da Bíblia. Eu sei que hoje não tem mais tem a Bíblia no celular e tem outros tipos de Kindle, iPad e assim por diante. Mas com aquilo os meus pais me ensinaram a reverência que eu tinha que ter com as coisas de Deus. Eu não venho para a igreja e aquele hino diz assim, eu venho como estou. Não é no sentido que você vai vir da pior maneira para a igreja, mas que você está vindo com suas dificuldades, seus pecados, as suas fraquezas, as suas mazelas, e que Deus vai transformar a sua vida. Mas a partir do momento que você teve encontro com Cristo, você tem que buscar fazer o melhor por Ele. Quantas vezes a gente vê as pessoas não valorizando nem a Bíblia? Chega em casa, a primeira coisa que ela faz é jogar. Pá! Na hora do culto, como eu já disse aqui, que é um momento solene, estar na casa de Deus é um privilégio, mas também é uma responsabilidade estar no culto. Pessoas acham que é um churrasco, né? Sai para beber água 3 vezes no culto, vai 5 vezes no banheiro. O celular, o WhatsApp é o tempo inteiro, está online. Isso é reverência a Deus? Ao chamado que Ele tem para você? Eu tenho que te dizer que não. Porque reverência a Deus, e você, quando você percebe diante de quem você está, você vai fazer tudo para a honra e glória do nome dEle. E tudo aquilo que está na sua vida, que não traz a glória de Deus, você vai procurar fazer ao contrário. Pedindo o direcionamento de Deus, buscando as respostas na palavra dEle, para que Ele te transforme. Outra coisa do chamado eficaz, ele traz a reverência, ele também traz a fé. Ele é atendido com fé. Isso significa no versículo 6, se você puder acompanhar comigo aí, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu o olhar para Deus. Nós nunca vamos conseguir ver a figura de Deus Pai, porque Ele é Espírito. Nós vamos ver a figura de Deus através do Filho que nos salvou, que é Cristo Jesus, que tem um corpo. Mas eu já falei algumas vezes, eu tenho muita vontade de, quando eu chegar no céu, de abraçar Jesus e dizer muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, e cair aos pés dele e chorar e poder demonstrar um pouco daquilo que eu sinto com atitudes.
Mas a grande verdade é que, não sei se você sabe, se você já foi a algum país que tem um rei, mas quando um rei está passando, o que as pessoas fazem? Elas prestam reverência. Muitas vezes escondem o seu rosto em sinal de respeito. E o que Moisés fez não é um tanto quanto diferente. Ele se curva e não olha, porque ele entende a pequenez diante de quem ele está. Deus apresenta-se como o Deus de quem? De Abraão, Isaque e Jacó, para lembrar Moisés de que Deus tinha vindo para cumprir a aliança feita com seus antepassados. Ele diz assim: eu sou, não é eu fui ou eu serei. Ele continua sendo o Deus de Abraão. E o que ele está mostrando aqui é que Abraão, Isaque e Jacó continuam vivos na presença dele. Eu não sei se você sabe, mas aqueles que são filhos de Deus, nós temos um começo, mas nós temos uma vida eterna e não uma perdição eterna. Então nós podemos ter a certeza que nós vamos desfrutar a eternidade com Cristo. A redenção do povo de Israel, assim como a nossa, está baseada na promessa do Senhor. Às vezes você canta aquele cântico, né? Deus de promessa, Deus de aliança, mas você nem sabe o que você está cantando. O que você está cantando é o seguinte: que você crê que o Deus que prometeu lá aos patriarcas, Ele é o mesmo Deus hoje, ontem e será para sempre. Ele está cumprindo o seu plano, Ele cumpriu o seu plano em Cristo Jesus, e a promessa de que um dia Ele voltará se concretizará na sua vida e na minha vida. É isso que você está cantando. Isso significa que hoje a nossa aliança, nós estamos debaixo da nova aliança em quem? Cristo Jesus. Então o chamado hoje que nós temos é um chamado para sermos filhos de Deus. Eu não sei se você tem confiado nisso e descansado nisso, mas lá em Tito capítulo 1, versículo 1 e 2 vai dizer: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Deus prometeu Cristo Jesus desde diante dos tempos eternos, e a gente vê no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, que Jesus sempre existiu, no tempo e no espaço, de uma forma corpórea. Eu sei que nasceu de uma virgem chamada Maria, nós comemoramos há poucos dias atrás o Natal, mas Jesus sempre existiu porque Ele é o próprio Deus, e nós podemos confiar que os eleitos, aqueles que são escolhidos por Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade na esperança da vida eterna, nós temos a esperança de que esse chamado se concretizará. Assim como Moisés confiou, descansou, obedeceu o chamado de Deus, entendeu diante de quem ele estava, entendeu as coisas que ele precisava fazer para que a glória de Deus fosse vista através da vida dele. Nós entendemos também que Deus, Ele não mente em momento nenhum na história, Ele é fiel à sua palavra. Isso não somente prova que eles ainda existiam em sua presença, os patriarcas, mas também o fato de que um dia seus corpos serão ressuscitados. Eu não sei se você sabe, mas a promessa de Cristo é que quando Ele voltar, todos aqueles que são salvos serão ressuscitados e glorificados, e assim viverão eternamente com Cristo, sem dor, sem pecado, com um corpo totalmente incorruptível. Eu tenho ansiedade para que esse dia chegue. Você tem? Um dia que o seu corpo não vai ter dor, um dia que você não vai ter dor de cabeça, dor de ouvido, dor de garganta, e principalmente, você não vai mais pecar. Quantas vezes eu faço, meu Deus, de novo eu pequei, eu queria. Mas um dia isso vai acabar, porque Cristo Jesus vai voltar e vai poder agora glorificar o nosso corpo. Não será mais um corpo corruptível com o domínio do pecado,
mas um corpo transformado para a glória de Deus. Em Romanos 8:11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Moisés teve um chamado singular. Deus levou ele para um lugar que ele estava acostumado. Ele viu ali a sarça, consumindo, não pegando fogo, mas não consumindo aquela sarça, com um significado, como eu já expliquei. Ele atende esse chamado, vê diante de quem ele está, ele coloca diante de Deus, e começa a entender que o chamado eficaz traz agora uma reverência ao Deus que ele serve, traz um entendimento da fé gerada. E agora, fazendo um paralelo, pense comigo o que eu vou dizer agora. Do mesmo jeito que Moisés teve um chamado, nós temos um chamado na nossa vida. Sabe o que acontece? Eu vou te falar um pouco da ordem da salvação. O Espírito Santo vem, ele vai confrontar o seu coração, o seu pecado, vai mostrar quem você é, de uma forma totalmente singular, porque Deus te conhece, foi Deus quem te criou, foi Deus quem te fez, foi Deus quem te colocou lá no seio da sua mãe. Ele sabe muito mais do que você mesmo de você. Então ele vai chegar de uma forma totalmente singular e vai se apresentar para você como Deus, dizendo assim: eu sei a sua condição, eu sei quem você é, você também sabe quem você é, você sabe que você não pode nada, que apesar de você tentar vários e vários objetivos na sua vida, e você olhar para trás e você achar que a sua vida está andando e que não, o que eu tenho para você é muito maior. Lembra 40 anos no Egito, depois 40 anos cuidando de ovelha, e agora 40 anos com o povo, que depois a gente vai entender um pouquinho mais para frente, quando ele vai até o Egito para poder retirar o povo. Mas aquele homem começou a entender, e talvez o seu Deus já vem trabalhando no seu coração há algum tempo. Se você continuar a história, você vai ver que Moisés, ele deu apesar de ele entender tudo isso que eu expliquei para você essa noite, ele deu não, mas eu não sei nem falar, acho melhor eu não. Porque talvez os planos que Moisés tinha para a vida dele eram o quê? Ficar na boa ali, cuidando de umas ovelhas, com a sua esposa, com seu sogro. Talvez o que você tem para você é continuar na mesmice, tá bom, estagnado. Eu vou para o meu trabalho, trabalho para casa, de casa para o trabalho. Eu tenho um pouquinho mais de coisa para fazer. Eu vou para o trabalho, vou para a faculdade, depois volto para casa. Final de semana eu namoro, ou no final de semana eu dou atenção para o meu pai, para minha mãe, para o meu namorado, para minha esposa, dou atenção para os meus filhos. E tudo isso não tem nada de errado. O problema é quando nós esquecemos que o nosso objetivo maior não está pautado nessas coisas. Talvez Moisés quisesse ficar numa boa. Ele já estava 40 anos numa boa, cuidando de ovelha. Mas ele foi desafiado, ele teve um chamado específico. Mas para que ele tivesse esse chamado específico como líder do povo de Deus, ele foi chamado primeiro para a salvação. Você já entendeu o chamado de Deus para a salvação na sua vida? Eu não sei como você entrou, como eu disse no começo desse culto. O que eu posso dizer é uma coisa que a Bíblia me diz sobre você. A Bíblia me diz que você é pecador. A Bíblia me diz que só há um objetivo concreto na pessoa de Cristo. A Bíblia me diz que uma vez que você é confrontado pelo seu pecado, você, em resposta a isso, entrega a sua vida para Jesus. Agora você tem um objetivo concreto. Sabe qual é o seu objetivo? Viver para a glória de Deus, ansiando a eternidade, que é o dia que eles voltarão. Está prometido. Ele é fiel à sua palavra. Concluo então a minha mensagem dessa noite, dizendo: talvez a vida de Moisés fosse ser pastor de ovelhas até morrer. Talvez ele fizesse isso. Mas o objetivo que Deus tinha para ele era para tirar o povo do Egito e cuidar e levá-lo até a terra prometida. Nosso objetivo é entender como Deus quer usar a nossa vida. Como fazer isso?
atendendo ao chamado tanto para a salvação, mas também entendendo que você precisa buscar a santificação, tendo uma devoção diária a Deus, respeitando e relembrando a aliança feita na cruz de Cristo. Efésios 2,10 vai dizer: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Busque uma vida assim, com objetivo. Nós vamos cantar a última música. Queria convidar a equipe de louvor para vir à frente. Quero te desafiar a pensar se você já atendeu o chamado de Deus, se você tem buscado colocar toda a sua fé em Cristo, se você tem tido uma devoção àquele que te salvou, e se principalmente estiver passando por um momento de dificuldade na sua vida, saiba que o fogo não vai te consumir, ele não vai te derrubar, porque Jesus Cristo já cumpriu tudo na cruz. Ele derramou sangue precioso para que nós tivéssemos